Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E para esta terça-feira, dia 26 de setembro, temos a Copa da Ucrânia, onde temos a equipe do Veresvini enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk. Se analisarmos dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Veresvini, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente, pelo campeonato ucraniano, a equipe do Veresvini é a 14ª colocada, com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Shakhtar Donetsk, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Atualmente a equipe do Shakhtar Donetsk, pelo campeonato ucraniano, é a primeira colocada, com 18 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Shakhtar Donetsk. Melhor opção para essa Copa da Ucrânia. Vamos de fora. Shakhtar Donetsk para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Istanbulspor enfrentando a equipe do Galatasaray. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Istanbulspor, empatou 2, venceu 1, perdeu 2. Atualmente a equipe do Istanbulspor é a 19ª colocada, com 2 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Galatasaray é a 2ª colocada do campeonato turco, com 13 pontos ganhos. Dos últimos confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Galatasaray para vencer. Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Ipswich, da 2ª divisão do campeonato inglês, enfrentando a equipe do Wolverhampton, da 1ª divisão do campeonato inglês. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ipswich, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Ipswich, da 2ª divisão do campeonato inglês, é a 2ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Wolverhampton, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Wolverhampton é a 16ª colocada do campeonato inglês da 1ª divisão, com 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Wolverhampton. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Wolverhampton ou partida terminando empatada. Empate fora. Continuando ainda na Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Salford City enfrentando a equipe do Burnley. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Salford City, da 4ª divisão do campeonato inglês, perdeu todas as suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Burnley, da 1ª divisão do campeonato inglês, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Burnley é a 19ª colocada, com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Burnley para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe do Lecce. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, empatou 1, venceu 3 e perdeu 1. Atualmente a equipe da Juventus é a 4ª colocada, com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Lecce, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Lecce é a 3ª colocada do campeonato italiano, com 11 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe da Juventus e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Juventus para vencer. Campeonato francês da 1ª divisão, temos a equipe do Lille enfrentando a equipe do Reims. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Atualmente a equipe do Lille é a 10ª colocada, com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Reims, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Reims é a 12ª colocada, com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Lille, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Reims. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gols. Partida acima de 1,5.
Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Crystal Palace. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, perdeu 3, venceu 2. Atualmente a equipe do Manchester United, pelo campeonato inglês, é a 9ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Crystal Palace, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Crystal Palace é a 10ª colocada com 8 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Manchester United, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Crystal Palace. Melhor opção para esse confronto: casa, Manchester United para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Mallorca enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Mallorca é a 16ª colocada com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Barcelona é a 1ª colocada com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse confronto: fora, Barcelona para vencer. Ainda pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Sevilla enfrentando a equipe do Almeria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilla, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Sevilla é a 17ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Almeria, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do Almeria é a 20ª colocada com 2 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Sevilla e 1 vitória para a equipe do Almeria. Melhor opção para esse confronto: casa, Sevilla para vencer. Copa da Alemanha, temos a equipe do Monster enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Monster da 3ª divisão do campeonato alemão, venceu 1, empatou 2, perdeu 2. Atualmente a equipe do Monster é a 15ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique da 1ª divisão do campeonato alemão, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Bayern de Munique é a 1ª colocada com 13 pontos ganhos. Já houve um confronto entre essas duas equipes e a vitória ficou com a equipe do Bayern de Munique. Melhor opção para esse novo encontro: vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Copa Austríaca, temos a equipe do Reit enfrentando a equipe do Wolfsburgo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Reit, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolfsburg, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que 1 vitória ficou para a equipe do Reit, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Wolfsburg. Melhor opção para esse confronto: vamos de fora, Wolfsburg para vencer. Copa da Áustria, temos a equipe do Áustria Salzburgo enfrentando a equipe do Red Bull Salzburgo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Áustria Salzburgo, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Podemos ver aqui que as equipes estão bem pareadas, tanto como número de derrotas, empate e vitórias. E para essa partida, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Fortaleza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. Se olharmos pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Corinthians é a 10ª colocada com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, perdeu 1 e venceu 4. Se olharmos pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Fortaleza é a 8ª colocada
com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto. Vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Salford City vs Burnley, fora, Burnley para vencer. Istanbulspor vs Galatasaray, fora, Galatasaray para vencer. Veresvini vs Shakhtar Donetsk, fora, Shakhtar Donetsk para vencer. Lille vs Tami Remes, partida acima de 1,5. Juventus vs Lens, casa, Juventus para vencer. Mallorca vs Barcelona, fora, Barcelona para vencer.